Boa noite, cá estamos uma vez mais para mantê-lo informado sobre os últimos acontecimentos que marcaram a atualidade parlamentar. Portanto, deixe estar em nossa companhia porque o Parlamento começa agora. Já foi aprovada na generalidade a proposta de lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2019. Avaliada em cerca de 11,3 bilhões de kwanzas, o OGE a ser executado no próximo ano dá prioridade ao setor social, visto que os deputados estão determinados a combater os índices de pobreza registados pelo país nos últimos tempos. Acompanhe já a seguir os pormenores sobre esta matéria. Foram necessárias mais de 7 horas de debate para que os deputados aprovassem na generalidade a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2019. Discussões acérrimas estiveram na origem da tão prolongada sessão plenária. As expectativas dos angolanos ficam angoradas quando saberem que, afinal, para o setor vital como a saúde, que tantos problemas crônicos tem, só está previsto 6,6% das verbas, o que significa aproximadamente 7% para combater a malária que faz morada na casa de todos os angolanos, a tuberculose, a cólera, o HIV e um sem número de doenças que podem ser prevenidas e evitadas com uma aposta séria neste setor social. Hoje, lamentamos ter de dizer que a proposta de lei que aprova o Orçamento Geral do Estado 2019 não mudou quase nada com relação às suas precedentes, repetindo os mesmos vícios que vimos condenando ano após ano. A crise económica continua. As famílias e as empresas do setor real são as grandes vítimas. As reformas económicas estruturais continuam a ser adiadas. O governo está a ampliar os riscos da economia aos choques petrolíferos. A visão espelhada pelos partidos políticos com assento parlamentar sobre a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para 2019 foi mais além. O preço médio de referência do barril do OGE para 2019 é de $68. O risco de uma revisão orçamental face a um eventual abaixamento do preço é, por isso, muito forte. Este risco é reforçado pela tendência de crescimento da despesa pública e pela quebra da produção. Para ultrapassar esta problemática, o Executivo aposta na produção nacional e propõe no Orçamento Geral do Estado de 2019 a redinamização do setor empresarial privado, capaz de absorver mais força de trabalho, pois o Estado não pode, per si, continuar a ser o maior empregador numa economia de mercado. A ideia foi reiterada na mensagem que o Presidente da República, João Lourenço, enviou à Assembleia Nacional por ocasião da abertura dos debates do OGE para 2019. Este Orçamento Geral do Estado visa restaurar a estabilidade macroeconómica do país e acelerar a recuperação do crescimento do Produto Interno Bruto, com ênfase para o setor produtivo e aqui, em particular, o setor da agricultura. Irá também reforçar o apoio ao setor social, com particular ênfase para os domínios da educação, da saúde e do combate à pobreza. Não obstante as incertezas e os riscos associados à grande volatilidade do preço do petróleo no mercado internacional, as perspectivas de crescimento económico para os próximos anos são mais favoráveis. A proposta de OGE para 2019 está avaliada em cerca de 11,3 bilhões de kwanzas, refletindo um aumento de 17,2% relativamente ao OGE de 2018. Prevê uma taxa de inflação abaixo dos 23% e um crescimento do PIB a rondar os 2,8%. Os deputados da Assembleia Nacional participaram de uma formação sobre o Orçamento Geral do Estado 2019 em matérias de saúde, educação e ensino superior. A formação teve como objetivo capacitar os parlamentares neste domínio para melhor discussão do OGE na especialidade. Coube a segunda vice-presidente da Assembleia Nacional, deputada Susana Augusta de Melo, em representação do presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, proceder à abertura do seminário sobre o OGE 2019 nos domínios da saúde, educação e ensino superior, promovido na passada semana pelas Nações Unidas. Este seminário
que tem como foco a preparação técnica dos deputados da 6ª Comissão e não só, para o processo de discussão do Orçamento Geral do Estado para o ano 2019. Este seminário é resultado de uma bem-sucedida interação entre a Assembleia Nacional e a Agência das Nações Unidas. Para o coordenador residente das Nações Unidas em Angola, Pier Paolo Baladelli, o seminário serviu para perceber quais são os progressos que o país tem feito no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Neste mês, sabemos, é uma discussão muito importante, porque vamos definir quais são os recursos aplicados ao Plano Nacional de Desenvolvimento. Então, qual é o progresso que foi feito pelo país, que é o que ainda falta resolver. E seguramente um dos pontos mais importantes que saíram da discussão com a Assembleia Nacional é o trabalho que temos que fazer para reduzir a pobreza. Já os preletores destacaram a importância do alcance das metas do Plano Nacional de Desenvolvimento e a redução da pobreza no seio das comunidades. Achamos que a ferramenta de orçamento para o próximo ano tem que estar alinhada com as metas que estão estabelecidas no plano e também tem que se fazer uma monitoração, um seguimento e uma avaliação dos resultados que estão a se atingir. Já foi aqui referenciado, isto é o segundo relatório do Banco Mundial, que Angola aparece um pouco na cauda dos países que têm, a nível do capital humano, o desenvolvimento que seria seria recomendável. Notamos também que 35%, isto é, 1 em cada 20 mulheres jovens com idades compreendidas entre 15 a 19 anos, já teve o seu primeiro nascimento, isto antes dos 15 anos. Para os deputados, a Assembleia Nacional, a ação de formação revestiu-se de caráter importante, dada a cooperação existente entre o Estado e as Nações Unidas. Em Angola, temos falta de quadros sociais. É preciso que vocês ajudem-nos na formação de quadros sociais. O que acha que Angola deve fazer para haver um controle maior entre a taxa de fecundidade e a taxa de pobreza, haver um controle da taxa de fecundidade para evitar, porque quanto mais filhos nascerem, maior é a pobreza. A quarta e última nota vai no sentido de retermos a grande lição metodológica deste seminário, que nos interpela na nossa qualidade de parlamentares para estabelecermos um diálogo triangular permanente entre os processos de elaboração, monitorização e avaliação do Orçamento do Estado, os programas plasmados no Plano de Desenvolvimento Nacional, a Agenda 2020-2030 e as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bem como a operacionalização dos indicadores do desenvolvimento humano. A proposta de lei do Código Penal voltou a ser objeto de discussão na especialidade para análise e reajuste ao contexto político, económico, social e cultural de Angola, soberana e independente, bem como os desafios da globalização no domínio criminal. Veja a matéria ao detalhe. Debates acérrimos marcaram a discussão na especialidade da proposta de lei do Código Penal. Os legisladores defenderam as suas posições em assuntos importantes para a sociedade angolana. A problemática do incesto é considerada pelos representantes do povo como fator de perturbação social. Por este motivo, pretendem diluir os aspectos propostos no novo Código Penal que contrariam os hábitos e costumes dos angolanos e criminalizar o ato. Que se tipifique os crimes para os incestuosos, porque realmente, como psicólogo, eles estão a causar traumas e mais traumas à sociedade.
Durante o certame, a questão do aborto abriu uma nova frente entre os deputados que dividiram as suas opiniões no que diz respeito ao aborto sob violação resultante de incesto. O aborto voluntário é assassinato, é matar. Então isso tudo tem que ter a mesma moldura penal, não sei que eu não sou jurista, se a palavra foi bem pronunciada ou não, até 25 anos de prisão. Isso é grave, muito grave, não entra na nossa cultura. Presente na reunião esteve o Procurador-Geral Adjunto da República, Mota Lis, que esclareceu que os aspectos referentes ao aborto e ao incesto que estão previstos na proposta de lei do novo Código Penal resultam de uma consulta às entidades religiosas. Em relação ao aborto, não teremos uma única voz. Tem vozes diferentes. As resistências em relação a isso vieram da Igreja. Princípio geral, e é o que se discute em todo o mundo, o aborto em Angola é crime. Havia uma linha original do projeto que dizia sempre que ela, com a vontade da mulher, ocorrer até a 16ª semana. Aquilo é que era liberalização absoluta do aborto. A primeira coisa, mesmo no plano técnico, quando sentimos a sensibilidade da sociedade, sentimos o peso e a reação da sociedade, retiramos aquela linha. Este código voltou 2, 3 vezes daqui por causa destas alíneas. Mesmo no atual código, há as chamadas causas de exclusão da ilicitude, em que o comportamento é típico, mas deixa de ser punível porque é uma causa que justifica. Saúde da mãe ou vida da mãe está em perigo, e até essas eram negadas no princípio. Houve prelados que diziam nem isto. Eu confesso que nas comunicações Cristo me perguntava, então vou deixar morrer a mãe e o feto, porque a vida do feto depende da vida da mãe. Se a vida da mãe está em perigo, eu mato a mãe, quero proteger o feto, mato a mãe e o feto. Então, em nome da divindade, em nome da minha fé, vou matar 2 quando posso salvar uma vida? Não faz sentido. Contudo, a proposta de lei do Código Penal segue para aprovação já no próximo dia 21 de novembro. Apesar da contradição de pontos de vista, o interesse nacional prevaleceu e os deputados deram luz verde para o avanço da lei sobre o repatriamento coercivo e perda alargada de bens. Agora, os consensos deverão ser encontrados em sede das comissões de especialidade que vão dar sequência à apreciação da iniciativa legislativa do titular do Poder Executivo, que prevê repatriar coercivamente os bens de cidadãos angolanos domiciliados no exterior do país. A votação da proposta de lei na Generalidade ocorreu durante a realização da primeira reunião plenária extraordinária da presente sessão legislativa. Ora veja. Já se discute na especialidade a proposta de lei sobre repatriamento coercivo e perda alargada de bens, aprovada esta terça-feira por maioria qualificada na Generalidade. O diploma surge na sequência da Lei 9/18 de 26 de junho, Lei de Repatriamento de Capitais domiciliados no exterior do país. Esta lei aplica-se a recursos financeiros e a recursos patrimoniais, sejam eles móveis ou imóveis, e aplica-se a bens domiciliados no estrangeiro e dentro do país. E mais esclarecimentos foram prestados pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz. Os bens imóveis localizados lá fora e que tenham sido objeto de condenação, esses bens podem passar para a titularidade do Estado e o Estado passar a usufruir dos efeitos financeiros desse bem. É necessário que haja acordos entre os 2 países, Angola e os países visados, e também acordos multilaterais. E é exatamente isso que o Estado angolano tem estado a fazer. Ficou, entretanto, bem patente que os Estados, de um modo geral, estão receptivos e declaram constantemente colaborar com o Executivo angolano no que tange ao repatriamento de capitais. Mas há ainda perguntas que não querem calar. Os que podem trazer o dinheiro de volta ao país querendo
e acredito que os haja, não sabem como proceder. Vão pôr o dinheiro aonde? Vão investir como, onde e em quê? De quanto dinheiro se fala, ninguém sabe. Onde está esse dinheiro, ninguém sabe. Quanto dinheiro esse dinheiro gerou, ninguém sabe. Como trazê-lo, ninguém sabe. E assim vamos falar como? Não sabem. Ou não querem partilhar com os angolanos a estimativa do roubo, porque ele é originário num círculo bem definido. Promovem-se entrevistas na televisão com denúncias gravíssimas para servirem interesses de umas alas contra as outras alas, perante a maior parcimónia dos órgãos do Estado. Os assaltantes do dinheiro do povo não podem continuar a passar nos ecrãs dos televisores de fato e gravata, impunemente, como nada tivessem feito. Se esses angolanos conhecem bem a situação da crise econômica financeira em que o país se encontra, conhecem as dificuldades do país, apelados a repatriar os recursos financeiros, recusam-se de fazê-lo. Então, o que estará errado nesse processo? Apesar do debate acirrado, marcado por muitas contrariedades, no final prevaleceu o interesse nacional. Exprimo essa declaração de voto em nome de 8 deputados deste grupo parlamentar. Nós votamos a favor desta proposta de lei na generalidade, permitindo a sua admissibilidade, porque entendemos, por um lado, temos um espaço para o debate na especialidade, por outro lado, entendemos que esta lei está de acordo com os objetivos que nós defendemos. O grupo parlamentar do MPLA apoia o seu executivo com a aprovação da presente lei como meio de clarificar a concretização de um dos eixos do seu programa de governo de 2017-2022, que se consubstancia no combate ao crime econômico e à corrupção, atendendo ao seu lema central: melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. A proposta de lei sobre o repatriamento coercivo e perda alargada de bens será apresentada ao plenário da Assembleia Nacional para votação final global no próximo dia 21 de novembro. O Parlamento angolano prestou uma homenagem à Seleção Nacional Sénior Masculina de Futebol Adaptado pela conquista inédita do título de campeão mundial na modalidade. A vitória alcançada no passado dia 5 de novembro por estes atletas portadores de deficiência física reforçou o orgulho patriótico dos angolanos. O feito dos bravos atletas de futebol para amputados foi reconhecido pelos deputados da Assembleia Nacional numa cerimónia repleta de alegria e regozijo. Para o presidente do Parlamento, Fernando da Piedade Dias dos Santos, o arrebatamento da Seleção Nacional Sénior Masculina de Futebol para amputados constituiu um ato de coragem e destreza. E a vossa vitória enquadra-se numa altura muito especial. Com todas as dificuldades que nós vivemos, vocês tiveram a força e a inteligência de darem-nos um presente especial na altura da comemoração da nossa independência nacional. Somos campeões do mundo de futebol adaptado. Este título estará escrito com letras de ouro na nossa história nacional. Porém, não ainda satisfeitos com a almejada vitória, os atletas amputados já pensam em traçar estratégias para alcançar novas metas. Agora, apenas um título nos falta na galeria: o campeão africano. Somos 2 vezes vice-campeões e queremos também ganhar esse título. Sabemos que o Comitê Paralímpico Angolano já solicitou a anuência do nosso governo para albergar o próximo campeonato africano, que será em 2019. Esperamos que esta intenção se torne realidade, pois seria uma boa oportunidade para oferecermos à nação mais um troféu.
Tendo em conta a contribuição dos bravos atletas para a elevação da nação angolana, os parlamentares garantiram que, doravante, todo apoio lhes será prestado para os desafios a que se propõem. Manifestamos também a nossa firme convicção em continuar a apoiar Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, para que o desporto nacional se torne uma vitrine essencial para o povo angolano e se afirme cada vez mais nos certames desportivos regionais e mundiais. Enobrecidos com um gesto demonstrado pelo Parlamento, ficaram os atletas de ouro da nação angolana. Eu me sinto muito, mas muito mesmo satisfeito, alegre pela recepção, pelo gesto amoroso e carinhoso. Estou me sentindo muito feliz porque é a primeira vez vir aqui no Parlamento e para mim estou me sentindo muito feliz mesmo. De certo que já ouviu falar aqui no nosso programa sobre a Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares da Assembleia Nacional. Sabe o que é? Qual a sua função e quem a preside? Estas, entre outras questões, serão respondidas na edição de hoje da rubrica A Voz do Cidadão. Confira. Nas distintas artérias da cidade de Luanda, ouvimos cidadãos de diferentes estratos sociais sobre o seu entendimento em relação à Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares da Assembleia Nacional. Esta conferência ajuda com que o presidente consiga exercer o seu cargo. Acho que são todos os órgãos que ajudam o presidente da Assembleia Nacional numa tomada de decisão. É um departamento que ajuda o presidente da Assembleia a trabalhar. É um órgão, né, que decide, que ajuda para que todo presidente que lá fica, então para estar requer que todos trabalhem em união. É um órgão que ajuda o presidente da Assembleia Nacional a coordenarem, a fazer um trabalho adequado que é para o país. Está constituído por representantes de todos os partidos políticos, nomeadamente MPLA, UNITA e entre outros partidos. Penso que está constituído por todos os partidos parlamentares políticos, acho que é isso. E para melhor elucidar o assunto, ouçamos o primeiro secretário da mesa e porta-voz da Assembleia Nacional, deputado Raul Lima. A Conferência de Presidentes dos Grupos Parlamentares é um órgão de consulta do Presidente da Assembleia Nacional. Ela reúne-se para apreciar matérias relativas à organização e funcionamento da Assembleia Nacional. A Conferência de Líderes ou de Presidentes dos Grupos Parlamentares é presidida por Sua Excelência Presidente da Assembleia Nacional. É ele a quem compete convocar a Conferência de Líderes Parlamentares. Participam da Conferência de Líderes Parlamentares o Presidente da Assembleia Nacional, os Presidentes dos Grupos Parlamentares e podem ainda, em função das matérias, da relevância das matérias, serem convidados pelo Sr. Presidente da Assembleia Nacional, Presidentes das Comissões de Trabalho Especializadas, Presidente do Grupo de Mulheres Parlamentares, Presidente do Conselho de Administração, membros da Mesa da Assembleia Nacional e deputadas ou deputados representantes de partidos políticos ou coligação de partidos políticos. A Conferência de Líderes Parlamentares reúne-se para preparar as reuniões plenárias da Assembleia Nacional, marcar as reuniões plenárias, fixar a ordem do dia, definir a grelha de tempo e apreciar assuntos relevantes à organização e funcionamento da Assembleia Nacional. A Conferência de Líderes Parlamentares é um órgão de extrema importância para o funcionamento da Assembleia Nacional no que concerne no processo legislativo. É ela que auxilia Sua Excelência Presidente da Assembleia Nacional na definição de matérias que são submetidas às reuniões plenárias da Assembleia Nacional.
E já na reta final do nosso programa, relembramos que iniciamos esta semana comemorando no dia 11 de novembro o 43º aniversário da independência de Angola. A nossa equipa felicita todo cidadão que direta ou indiretamente contribuiu para o alcance de tão importante desiderato. Reiteramos que o programa O Parlamento é da inteira responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional, transmitido quinzenalmente aqui no canal 2 da Televisão Pública de Angola. Não perca a emissão do Parlamento na próxima quinta-feira, ao longo do programa Manhã Informativa da Rádio Nacional de Angola. Aceda à nossa página oficial na internet www.parlamento.ao para manter-se atualizado 24 horas ao dia. Recorde-se que o acesso é livre a todo cidadão que queira acompanhar as reuniões plenárias realizadas pelos deputados da Assembleia Nacional presencialmente. O Parlamento cada vez mais perto de cada angolano. Boa noite.